Tem um projeto de lei na Câmara que já está praticamente pronto, é só colocar em votação, que é a restrição do foro privilegiado. Em vez de milhares de pessoas terem foro privilegiado, seriam só 5. E existe aquela bendita PEC da prisão após segunda instância, que eu falo há muito tempo que não tem chance de passar. Os deputados não querem votar a restrição do foro privilegiado, eles querem votar a PEC que não tem chance de passar. Faz algum sentido isso para você? Depois do que eu vou te explicar vai fazer sentido, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, eu vou pedir para você já se inscrever, ajudar a gente a crescer, porque aí a gente vai conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E para contribuir com o canal é super simples, você tem duas opções. Ou o nosso Apoia-se, o link está na descrição de qualquer vídeo, ou você pode se tornar membro do canal, R$ 7,99 por mês, e você não tem ideia do quanto essa ajuda é importante. Estamos fechados? Olha como são as coisas. Faz meses que eu venho aqui falar para você. Essa prisão após segunda instância não vai passar. Os próprios políticos vão ser contra. Eles estão falando hoje que eles são a favor porque eles querem prender o Lula. Mas eles vão entender que não dá para prender o Lula e eles mesmos depois vão ser contra. Né? Eu estou falando há vários meses isso. Mas vamos dar uma resumida aqui para quem não sabe o que é. O que é prisão após segunda instância? Olha o caso do Lula como exemplo. O Lula estava aquele processo do sítio de Atibaia, né? Quem julgou foi o Sérgio Moro, da 13ª Vara, em Curitiba. Aquilo ali é a primeira instância, é o primeiro julgamento. Sérgio Moro foi lá, condenou o Lula a 8 anos de prisão. Beleza. O Lula recorreu. Ele recorre e ele é julgado de novo, dessa vez pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Em Porto Alegre, não mais em Curitiba, em Porto Alegre. Foi condenado de novo e aumentaram a pena de 8 para 12 anos. O Lula recorreu outra vez ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Foi condenada, a condenação foi mantida, mas foi reduzida de 12 para 8 anos. Mesmo assim, o Lula ainda pode recorrer ao STF, que seria aí a 4ª instância nesse caso. Se ele for condenado lá, aí é que seria permitida a prisão, porque a Constituição diz só é permitida a prisão após o trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa o seguinte, não tem mais possibilidade de recurso. A sua sentença está transitando, está indo da primeira instância para a segunda, para a terceira. Quando ela transita em julgado, quer dizer, já está julgado, não tem mais o que julgar, não tem mais recurso, não tem mais nada. Só aí é que pode ser preso. Então seria só depois do STF, que seria a 4ª instância, que se poderia ter prendido o Lula. Então por que prendeu após a segunda instância? Porque lembra do áudio do Romero Jucá? Que precisa fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. O Supremo mudou o entendimento e autorizou prisões após segunda instância. Então o Lula foi preso, na verdade, de maneira ilegal, porque nunca a Constituição brasileira permitiu prisão após segunda instância. Sempre foi só após o trânsito em julgado. Só após não haver mais recursos, seria após a 4ª instância. Quando Lula foi solto, alguns deputados mais alucinados queriam que valesse a prisão após segunda instância, mas isso é cláusula pétrea, não pode ser mudada. Então, qual foi a ideia brilhante? Vamos fazer assim, vamos mudar o que fazem o STJ e o STF, a 3ª e a 4ª instância. Eles só iriam avaliar erros processuais. Se não houve uma falha grave, não há mais possibilidade de recurso. Então, como não tem mais chance de recurso nem na 3ª nem na 4ª instância, após a segunda instância já seria o trânsito em julgado. E aí você poderia prender as pessoas após a segunda instância. Isso então poderia prender o Lula? Não, porque o Lula já cumpriu 1/6 da pena lá em setembro. Ele ficou preso 1 ano e 8 meses. Em setembro ele já poderia ter saído por progressão de regime. Então o Lula não vai voltar para a cadeia por causa dessa condenação, mesmo que mudassem. Mas eu falei para vocês, nenhum deputado no fundo vai acabar sendo a favor disso daí. Porque você imagina que você foi condenado na primeira instância. Na segunda, poucos meses depois, já é a segunda e acabou, você está preso. Você acha que alguém vai se sujeitar a passar por isso? Se o deputado pode fazer a lei?
Ou então um empresário. Pensa no empresário assim. Você entrou com uma ação trabalhista, ganhou. A empresa recorre. Segunda instância, você ganhou, tem que pagar. Do jeito que é hoje, que tem primeira, segunda, terceira, quarta instância, esse processo vai se arrastando, arrastando por anos. Por anos, ele vai te pagar lá na frente, depois de vários anos. Você acha que ele prefere pagar depois de vários anos ou depois de alguns meses? Então é lógico que isso não iria passar. Eu falo isso há muito tempo para vocês. Os próprios deputados não vão querer. Jair Bolsonaro, você acha que ele quer prisão após segunda instância, com os filhos deles todos enrolados do jeito que eles estão? Eles estão vendo ao Carluxo, que não tem foro privilegiado nem nada, vou falar aqui que é foro privilegiado já já, ele pode ser preso a qualquer momento, julgou primeira instância, segunda, poucos meses depois, acabou, vai ter que cumprir pena. Jair Bolsonaro é extremamente contra a prisão após segunda instância. Então essa PEC é uma PEC que já nasceu morta, porque ninguém quer essa alteração, os próprios deputados são contra. Paralelamente a isso, existe um outro projeto de lei que é a restrição do foro privilegiado. O que é isso? Foro privilegiado não tem esse nome. Na verdade, chama foro por prerrogativa de função. Porque funciona assim. Imagina, por exemplo, que o presidente da República faz um plano econômico, ou então que ele mude uma regra lá da aposentadoria. Se eu me sentir lesado, por exemplo, o cara confiscou minha poupança lá, eu me senti lesado, eu posso processar o presidente da República. O Moro não estava lá julgando o Lula em Curitiba, o Lula teve que ir lá em Curitiba. Depois o julgamento foi em Porto Alegre, o Lula teve que ir lá em Porto Alegre. Imagina, por exemplo, se milhares de pessoas resolverem processar o presidente da República e ele tiver que ir lá no Arroio Chuí, na divisa com o Uruguai, depois ele estiver lá no Oiapoque para responder um julgamento lá, e depois, sabe, no Cabo dos Seixas, depois aí não sei aonde, para todo lado, vai ficar cruzando o Brasil? Não. O presidente da República, por exemplo, ele só responde no STF. Qualquer processo só é julgado lá, ele não fica cruzando o Brasil. Isso é bom ou isso é ruim? Em tese, isso é ruim, porque se você for condenado, você não tem uma instância superior para recorrer. É só no STF, é um julgamento só, condenou, dançou. Só que na prática é bom, porque eles são poderosos, poderosos julgando poderosos, poderosos que se conhecem. Então dificilmente haveria uma condenação lá se eles estão se julgando, né? Então acaba sendo uma coisa boa para os políticos ali. E a restrição foi criada nesse projeto de lei porque sabe quantas pessoas no Brasil hoje teriam direito a esse foro por prerrogativa de função, que é o nome oficial? Presidente da República, vice, ministros, deputados, senadores, governadores, prefeitos, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, são milhares de pessoas. Esse projeto de lei queria reduzir para 5 pessoas só. Presidente da República, vice, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF. Só 5. Tá pronto. Rodrigo Maia quer pôr para votação agora no começo do ano e não tem muita contestação. Isso passaria com tranquilidade. Mas aí olha a situação do deputado. Hoje ele tem foro privilegiado. Está praticamente aprovada a restrição disso, quer dizer, ele perderia o foro privilegiado. E por outro lado, tem o projeto de lei que quer fazer a prisão após segunda instância. Então eu que tenho todas as prerrogativas hoje, posso ser julgado na primeira, na segunda instância e eu vou ser preso? É claro que eles não querem. Então o que eles estão fazendo? Olha só qual que é a estratégia. Em vez de julgar o foro, que eles sabem que vai passar, o que eles estão falando? Não, não, não. A nossa prioridade é julgar a prisão após segunda instância. Vamos julgar aquilo ali. Por quê? Porque eles sabem que não vai passar. Eles vão ficar trabalhando de propósito em cima de uma coisa que eles sabem que não vai passar porque não interessa para ninguém. Não interessa para Jair Bolsonaro, não interessa a deputados, não interessa para empresários, não interessa para ninguém a condenação após segunda instância. Só interessava para prender o Lula. Como não vai prender o Lula, não interessa para ninguém. Então eles vão ficar se debruçando sobre um assunto que eles sabem que não vai passar, mas se eles perdem uns meses nisso daí, chegou no meio do ano, já está todo mundo pensando nas eleições para prefeito. Vários deputados vão sair candidatos a prefeito de capital, todo mundo vai estar envolvido com a eleição, os partidos movimentando verba para lá, verba para cá, aí do meio do ano ninguém mais pensa nisso daí.
Para o ano que vem, ninguém nem sabe se o presidente vai ser Jair Bolsonaro, ninguém nem sabe que deputado vai estar lá, porque muitos podem ter se tornado prefeitos de capitais, ninguém sabe o que vai acontecer. Então eles vão empurrar isso com a barriga. A maneira de empurrar com a barriga é: vamos investir o nosso tempo e o nosso esforço numa coisa que a gente sabe que não vai prosperar, em vez de votar isso aqui, porque aqui é a perda de um privilégio que é certa. Isso aqui, ó, o foro privilegiado, que chama foro por prerrogativa de função, isso aqui é certo que a gente vai perder. Então não vamos trabalhar na nossa perda de privilégio. Vamos trabalhar ali, que ali a população acha bonito falar, mas não tem chance de prosperar porque ninguém quer. A gente faz de conta que está trabalhando naquilo ali, sabendo que aquilo não vai passar. Vamos arrastar isso pelo menos até o meio do ano está todo mundo pensando de eleição, joga para ano que vem, depois a gente vê, lá, lá. É assim que funciona. Você entendeu? Os bastidores da política são assim. E ninguém vai chegar aqui e vai falar: nós não queremos que restrinja o foro privilegiado só para 5 pessoas, nós não queremos prisão após segunda instância. Por que ninguém vai falar? Porque o povo quer, apesar de ser inconstitucional, por exemplo, a prisão após segunda instância, o povo quer, isso tem apelo popular, a gente está em ano eleitoral e eles não vão falar uma coisa contra o interesse do povo. Então o que eles vão falar? Ao invés de eu ir aqui, porque essa aqui passa, né, a restrição do foro passa e ele perde o privilégio mesmo, vamos investir naquilo lá, prisão após segunda instância, que não tem chance nenhuma de passar porque não interessa para ninguém. Mas vamos fazer de conta que a gente está botando esforço ali, vamos até o último, vamos lutar por isso daí. Uma hora não vai dar, mas esse não vai dar, já vai estar no fim do ano, a eleição, vai para o ano que vem, blá, 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 blá. E assim eles empurram com a barriga. Você está vendo como eles jogam com o seu interesse? Eles fazem um discurso da boca para fora, mas nos bastidores eles estão só cuidando dos próprios privilégios. Essa história de que queremos acabar com foro privilegiado, queremos instaurar a prisão após segunda instância, é para te enganar, é para conseguir seu voto. No fundo, eles querem manter os próprios privilégios, e o jeito de manter os próprios privilégios é botar esforço numa coisa que eles ainda sabem. Eles sabem que não vai prosperar, mas eles vão botar esforço ali exatamente para empurrar com a barriga. Ali eles não correm risco. Enquanto eles estiverem trabalhando naquilo lá, não vai prosperar e eles não correm risco nenhum. Durma com um barulho desses, a política é assim. Fechou, meus amigos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com um amigo seu. Valeu, um grande abraço e eu já fui!